Muito boa noite. Vamos chegando mais uma transmissão ao vivo. E hoje nós vamos estar com nada mais, nada menos que o mestre Dr. Jim Ali. Olha só, esse cara é fantástico, esse cara é extraordinário. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse padrão genético, né? Como se liberar dos padrões de fracasso familiar. Então, o tema de hoje, que nós vamos trabalhar isso hoje, então prepara, vamos falar muito sobre memória morfogenética, vamos falar muito aí sobre tendência, vamos falar sobre reminiscências, são as lembranças inconscientes que nós carregamos aí dos nossos pais aí, nós vamos falar muito aí sobre como que você se libera disso, né? Como se liberar de tudo isso, né? Como fazer esse desbloqueio, como fazer esse trabalho aí com você. Ok? Então quem for chegando agora, eu gostaria que escrevesse aí essa frase: eu não sou vítima da minha hereditariedade, sou um mestre na atividade genética. Vamos lá, escreve aí: não sou vítima da minha hereditariedade, sou um mestre na atividade genética. Grande mestre Dr. Jim, eu vou chamando ele aqui enquanto vocês escrevem aí, ok? Não sou vítima da minha hereditariedade, sou um mestre na atividade genética. Isso. E eu já preparando aí. Mestre Doutor Jim. Isso. Legal. Rapaz, que é isso, hein? Que é isso, hein? Doutor Jim. Boa noite, querido. Agora eu achei o culpado. É? Agora você me paga, velho. Eu achei o culpado. Há 5 anos atrás, no Significado da Vida, você falou assim, ó, bora ali mudar o mundo, bora ali transformar o mundo. Rapaz, eu levei a sério, velho. Desculpa, viu? Desculpa. Saí destruindo, fui pra todo lado. Hein? Minha esposa falou, o que aconteceu com esse homem? Foi no tal do SV, conheceu um tal de Paulo Bento aí. Maravilha, hein? Desculpa, doutor, por ter te gerado tudo isso. Maravilha. Que bom estar falando com você, meu amigo. Saudades. Saudade de você também. Como é que tá aí no Nordeste? O Nordestão aqui tá massa. A Fortaleza tá cada vez mais forte. Então tá bom. Maravilha, maravilha. O que você reservou aí para esse público aí fantástico? O que nós vamos falar com esse pessoal aí hoje, hein? Doutor Tim? Como sempre, só o filé. Né? Como sempre. Claro. Okay. A gente não tá aqui para brincar, né, Paulo? Não estava aqui para isso, né? Pessoal, vamos começar aqui. Doutor Jim, aqui um cara com um gabarito fantástico, um gabarito extraordinário, com muita competência. Além de médico, psiquiatra, se especializou aí em constelação, se especializou aí em todo o processo sistêmico, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Então já se prepara. E para a gente começar, eu quero que você mande aí um aviãozinho aí, convidando aí mais 5 pessoas. Cada um conversar, comentar com 5 pessoas, que vai ter uma viagem aqui muito grande que você vai fazer para dentro de você mesmo e descobrir e se liberar de muitos traumas, de muitos medos, ok? Prepara. Mestre Dr. Jim, se apresenta aí para a galera. Pode chegar. Coloca aí o tema e fixa. Tá bom, vou colocar aqui enquanto você vai falando. Vou troceando com a galera aqui. Boa noite, meu povo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aí junto com meu querido coach, meu querido mestre Paulo Bento aqui, iniciando essa live, falando sobre como sair dos padrões repetitivos de sofrimento familiar, né? Como se livrar dos padrões repetitivos de sofrimento familiar. Eu já ouvi falar até assim em alguns posts aí, como você vai ser o primeiro milionário da sua família. Dá um like se é isso mesmo. Então, vou falar aqui também. Se você vai ser o primeiro milionário da sua família, dá um like se é isso mesmo que você quer. Fala assim, eu quero. Coloca aí nos comentários, eu quero. Clica no aviãozinho, chama mais gente para estar com a gente aí. Estejam dispostos e disponíveis a fazer o que tem que ser feito, porque a gente pode ter aqui não só os primeiros milionários das próprias famílias, mas talvez os primeiros a serem felizes no relacionamento, terminar em adultério, separação,
pancadaria. Talvez você seja um dos primeiros a não ter depressão e ansiedade dentro da sua família. Talvez você seja o primeiro saudável na sua família. Talvez você seja o primeiro a se sentir bem com a sua profissão e se sentir, ter dentro de você prazer e alegria no trabalho que você realiza todos os dias. Não precisar ficar esperando a sexta-feira para fazer o que gosta. Não é verdade, Paulão? Talvez você seja o primeiro. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, pessoal, existe aqui uma preparação muito grande de anos e anos de estudo, né? Desde Dr. Di na medicina, eu que fui passar pela administração, especialização em várias áreas que eu fiz, para trazer conteúdo e bagagem para vocês sobre esse instante, sobre esse momento extraordinário, esse momento fantástico aqui, esse momento extraordinário. Então, não percam essa oportunidade de estarmos aqui para começar esse movimento, que vai ser um movimento de muito desbloqueio, vai ser muito disruptivo. Então, vem para cá, prepara para esse momento agora. Vamos lá. Dr. Dinho, fala para a gente, vamos começar com algumas perguntas aqui, que o pessoal já preparou aqui para a gente aqui. O que é um padrão, o que é uma herança morfogenética? Sim. Eu acredito que era bom a gente atender a pergunta da galera que está aqui também, né? Sim, mas esse aqui é da galera. Antes de entrar aqui, beleza. Então, quem está aqui na live, mostra disposição para fazer o que tem que ser feito, né? A gente está aqui nessa live com Paulo Bento, né? O cara da disposição, do sentido da vida, do propósito da vida. Então, quem está aqui, estejam dispostos, disponíveis a fazer o que tem que ser feito. Participem, dediquem, paguem o preço, pelo menos do dedinho para digitar aí, e colocar a sua pergunta, colocar o que você acha do que eu estou falando, o que do Paulo está falando, entendeu? Se quiser reclamar, pode reclamar também, a gente responde as reclamações também, né, Paulo? Não tem problema, mas estejam presentes, vamos sair do morno. O morno não é igual o vômito, né, Paulão? Nem quente nem frio, és morno. Nem quente nem frio, vamos, né? Estarmos assim dispostos a fazer o que tem que ser feito. Então, coloquem aí nos comentários as dúvidas de vocês enquanto eu estou explicando o que você acha disso. De repente você já ouviu falar nisso, viu um conceito semelhante a isso. O que o Paulo está trazendo aqui é sobre o campo morfogenético, né? Que é o também chamado, através do estudo da constelação familiar, o campo mórfico, ou podemos chamar também de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo a gente chama, dentro do contexto da psicologia e da psicanálise, que é como se fosse a gravação de tudo que aconteceu com você desde a sua concepção, com seus pais, com seus avós e com toda a humanidade. É um arquivo de memória familiar. E está lá as experiências que os seus pais tiveram, que os seus avós tiveram, e você acaba tomando desse arquivo habilidades dos seus pais e junto com essas habilidades, muitas vezes, traumas, dores, que se repetem na sua vida através de bloqueios, através de dificuldades, de sofrimentos. E trazendo aqui para os céticos de plantão, que eu tenho certeza que sempre tem um monte aí não, como é que eu vou acessar o que aconteceu com o meu avô, sendo que eu nem conheci o meu avô e parará. Então vamos combater os céticos aqui, que esse mesmo inconsciente coletivo existem nos animais também. E lá nos animais, um biólogo inglês chamado, indicação ao prêmio Nobel, inclusive, chamado Rupert Sheldrake, fez um trabalho muito bonito mostrando que os animais, eles acessam o campo de experiência da sua própria espécie. Quando ele estudou padrões de migração em aves que eram muito jovens, nascidas em uma certa lagoa de um lado do mundo, e aquelas aves, elas se encontravam, aquela espécie, em uma outra lagoa do outro lado do mundo. Então eles perceberam que aves jovens que nunca tinham feito a trajetória, né, faziam a trajetória e paravam exatamente naquele mesmo outro lago, no outro lado do mundo, na época da migração.
Então, de alguma forma, ela captava desse arquivo de memória familiar daquela espécie, campo mórfico ou morfogenético, a localização onde aquela espécie se encontra. Outros padrões também de comportamento nos animais, eles observando lá um grupo de pesquisadores filmando a matilha de lobos em caça, né? Caçando 10 quilômetros do covil. E quando aparece um urso perto do covil, onde estão os filhotes, aquela matilha inteirinha dá marcha ré e volta para trás, sentindo nesse campo que precisava voltar para defender o covil. Então, quer dizer, não tinha a essa distância uma possibilidade de ser por causa do latido de um, por causa do cheiro do urso, nada disso. Então, existe esse arquivo de memória familiar em outras espécies também. E nós, seres humanos, acessamos essas espécies, né? Esses conteúdos. E quando eu for falar do trauma transgeracional, eu vou até mostrar uma outra experiência de laboratório que matou a pau esse negócio aí do trauma passado de uma geração para outra. Sim. Bom, eu quero pedir para vocês armazenarem 4 palavras que eu vou utilizar com vocês ao longo desse estudo, desse comentário filosófico nosso aqui, que vai agregar muito na sua carreira. Que a primeira palavra é a tendência. Nota aí, tendência. Nós vamos desenvolver isso. A segunda palavra é probabilidade, que vem da biologia. Probabilidade. A terceira palavra é reminiscência. E a quarta palavra é instinto. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Eu vou falar um pouquinho, comentar um pouquinho aqui. E o Dr. Jim já volta pro show aí. Agora, vamos lá. Então, enquanto ele descansa a garganta ali um pouquinho, vamos lá. Tendência. O que é tendência? Ao longo da existência, ao longo do que você vive, dessa repetição que você traz, dessa memória, você tem uma tendência a agir daquele comportamento que você nem percebe, que conscientemente você faz isso. Como, por exemplo, se o meu pai bebe, eu provavelmente tenho uma probabilidade e uma tendência a beber também. E não necessariamente. Eu sou um alcoólatra também. Não necessariamente eu vou beber. Se eu pai era alcoólatra, você vai ser alcoólatra, mas você tem uma tendência para isso. Então, o que é tendência? O que é probabilidade? Existe uma chance, uma probabilidade, é provável que você utilize esse comportamento. E o que é uma reminiscência? Reminiscência é uma memória, né, que é uma memória inconsciente. É um manifesto, né, é a forma como ela se manifesta em você. Isso é uma reminiscência. Então, você não sabe exatamente. Um avô, avó, tataravó, desde o momento da sua gravidez. Por exemplo, muitas pessoas vão descobrir exatamente muitas coisas que travam, que faz com que ela procrastine, empurra com a barriga e deixa para depois, através de um rebirth, que é um renascimento. Então, quando a gente faz o renascimento, que é uma técnica que o Dr. Di usa, eu uso também, várias pessoas utilizam, e no SV, quem fez o rebirth, quem fez o renascimento no SV, então, em determinado momento, uma pessoa, ela foi passando por cada mês da gestação. E quando foi passando por cada mês da gestação, essa pessoa é a mãe com esse sentimento de medo por ter sido abandonada pelo namorado. Muito jovem, foi forçada a abortar. E ela teve que fugir, de certa forma, do próprio pai, teve muito medo. Então, a mãe passou uma gravidez de muita tensão. E no dia do nascimento, ela não sabia até então, essa pessoa que veio fazer o trabalho, então, quer dizer, veio fazer aqui o renascimento, e ela não queria, na hora de ela nascer, ela não queria nascer. Então, ela fez um esforço muito grande, não queria nascer. Então, a gente usou a equipe aqui, ajudou ela com muita força para que ela nascesse. Ela tinha um impulso de morte, um impulso de não vir para a vida muito grande, e isso impactou. E depois ela foi descobrir, então, o motivo pelo qual ela procrastinava, empurrava com a barriga. Então, muitas das coisas que você procura e você não tem explicação clara, explicação específica sobre o motivo pelo qual eu passo por isso,
você vai ter essa consciência que agora nós vamos trazer, elucidar essa visão, trazer essa luz para a sua consciência, para que você possa entender o motivo pelo qual você vive isso. Então, essa é uma situação. Eu vou trazer alguns cases aqui. O Dr. Jim também tem vários cases de sucesso e de insucesso também, que nós vamos trazer, que a gente aprende tanto quanto, ok? E nós vamos utilizar isso aqui. Vamos lá. Mestre Dr. Jim, com você, meu querido. E aí? E aí, muitas pessoas vão ficar perguntando, mas para que a gente vai caducar o passado? Por que a gente vai mexer no período gestacional? Para que a gente vai ter consciência de como foi o contexto de vida do pai, da mãe? Com certeza, galera, não é para passar tempo, não. Não é para para nada. É para um objetivo muito importante. É que esses sentimentos derivados dos eventos traumáticos do seu passado acabam fazendo você herdar, repetir sentimentos semelhantes na sua vida atual. Então, no rebirthing, que traduzindo é o renascimento, é a revivência do período gestacional e parto. Toda criança passa um medo muito grande no período gestacional. Todas. Porque o período gestacional é sabidamente um período perigoso. É um período onde uma boa parte das crianças não sobrevivem. São abortadas no começo da gestação, no meio da gestação. Outras morrem do parto. E quando o bebê acessa o período... quando o bebê acessa o transgeracional, ou seja, como que foi a gestação e o parto da geração anterior, da segunda geração anterior, das gerações anteriores, ele percebe, inclusive, que tiveram mães que morreram de parto. Então, acessando essas informações lá de trás, a criança sempre vai ter uma sensação de medo. Será que eu vou conseguir? Lá atrás teve gente que foi abortada e não morreu. E morreu, né? Foi abortado, não ficou na vida. Teve lá gente que de parto morreu. Teve pessoas que morreu a criança e o parto, e a mãe. Lá atrás teve crianças que a criança morreu e a mãe morreu. A criança ficou viva e a mãe morreu. Sim. Então, no período gestacional, toda criança passa medo. E o problema de passar medo lá atrás é que esse medo pode estar travando as suas realizações, os seus momentos de passagem, os seus momentos de passar de uma fase para outra na sua vida, seja uma transição de carreira, seja um concurso público que você está querendo fazer, seja um casamento, que é algo que vai modificar muito sua vida, seja a abertura da sua empresa, que você sempre quis abrir, fica adiando, porque são situações de momentos aonde você vai passar de fase e você entra em ressonância com aquele período gestacional e começa a sentir medo. Então, liberar o trauma lá de trás vai te fazer conseguir, na sua atualidade, não ter sentimentos adotados daqueles traumas e ter a capacidade de realizar os seus objetivos. Maravilha. E aí, a gente pode extrapolar isso para outros traumas de infância também. Legal. Pessoal, é o seguinte, olha só. Se vocês clicarem esse dedinho aqui, ó, vocês vão ver aqui você vai começar a seguir o Dr. Jim. Quem não está seguindo meu público aqui, ó, minha audiência, começar a seguir o Dr. Jim Ali aí, que é um cara que tem muito conteúdo para entregar. Quem não está seguindo o Paulo Bento também, já começa a seguir aí, vou compartilhar muito conteúdo com vocês, tá bom? Vamos lá. Mestre Dr. Jim, uma pergunta aqui para você. É normal sentir ansiedade e estresse no início da gravidez devido aos sintomas que a mulher sente ou tem alguma causa? Então, a ansiedade e o estresse sempre vai ter alguma causa, né? A gestação por si só não justifica. Na mãe, um estresse ou uma ansiedade mais intensa.
Porém, essa causa ela é também relacionada a esses acontecimentos do passado familiar. Então, eu atendo muitas mães, por exemplo, que entram em ressonância com o seu próprio período gestacional. E, em ressonância com o seu próprio período gestacional, onde ela esteve dentro da barriga da própria mãe, dentro do útero materno, e lá atrás ela teve traumas, ela teve sofrimentos. Seja perceber que os pais não estavam bem no relacionamento, ou seja, perceber que os pais estavam passando por dificuldades financeiras durante o período em que ela esteve dentro do útero materno, seja por perceber situações de violência, ou seja por perceber que ela não era uma gestação desejada, assim como 80, 90% das gestações atualmente, elas não são planejadas, elas simplesmente acontecem. Então, essa mãe, na hora que engravida, ela entra em ressonância com o período da própria gestação e começa a reviver os sentimentos de ansiedade, de preocupação, de estresse que a própria mãe viveu e ela junto no próprio período gestacional. Então, pode acontecer sim, porém, não é que é normal da gestação, é relacionado ao próprio trauma dessa mulher. E se fez um OSV ou fez uma liberação de trauma gestacional, um rebirth, a chance de ter esse estresse é muito menor. Porque Sim. O objetivo do renascimento, do rebirth, é justamente reviver o período gestacional para que esses traumas lá de trás sejam liberados. Maravilha. Ok. Olha só, é interessante que nós conectemos aqui, nós estamos em um momento muito interessante, nós vamos aprofundar nesse conteúdo com vocês, porque são acontecimentos reais. Todos os dias da minha vida eu atendo esses casos. Todos os dias da vida do Dr. Dinho faz isso. Nossa, é o que queima o nosso coração. Então, quer dizer, aproveita esse momento aqui para perguntas, estamos chegando aqui algumas perguntas. Quais são as suas dúvidas? Porque eu vou te ajudar um pouquinho. Você passa por um momento onde o dinheiro escorre pelas suas mãos e você não sabe por que você gasta esse dinheiro, onde vai parar o dinheiro. Você passa por uma dificuldade financeira onde você não consegue, parece que bate sempre na trave e você não está conseguindo. Você tem uma dificuldade enorme de parar em relacionamento, você não para no relacionamento, não sabe por que não para. Sempre tem alguma desculpa, sempre tem algo para você começar algo e não terminar. Então, quer dizer, tudo isso está relacionado a essas 4 palavrinhas que eu falei. Tendência, né, a reminiscência, a probabilidade, ao instinto. Então, e o Dr. Dinho vem trazendo que essa visão mais sistêmica. Então, não deixe de aproveitar esse momento importantíssimo. O seu amigo, a pessoa que você mais ama aí agora, que está passando por uma dificuldade, esse é o momento agora de pegar um conteúdo prático. Aqui a gente vai trazer prática, nada de bater papo aqui. Prático, conteúdo prático para a sua vida, ok? Então, sua pergunta pode colocar aqui que eu vou traduzir, que seja para mim ou para o Dr. Dinho, e nós já vamos colocar a sua pergunta aqui e vamos responder agora, ok? Vamos lá. Eu quero pedir para vocês anotarem essa frase aí, ó. Vamos lá. Não sou vítima da minha hereditariedade. Sou mestre na atividade genética. Doutor Dinho, eu quero começar, essa é uma pergunta que eu mesmo faço para você, enquanto não ver as perguntas ainda. Eu vou fazer uma pergunta para você, vamos lá. O que é ser vítima da hereditariedade? Isso é o que eu mais encontro quando a pessoa começa a estudar a constelação familiar, quando ela começa a entender essa hereditariedade dentro dos sistemas familiares. As pessoas vêm muitas vezes falando assim, doutor Dinho, esse problema financeiro meu é por causa do meu pai. Ah, doutor Dinho, esse negócio aí de eu ter dedo podre para arrumar homem é por causa da minha mãe. Doutor Dinho, é por causa de fulano, de meu avô. E aí, isso seria ser vítima da hereditariedade. Então,
o que vai te fazer repetir passado de sofrimento não é o passado de sofrimento. Até porque a humanidade vem da barbárie. A humanidade vem da quebradeira. A humanidade vem de guerra. Se você for obrigatório a repetir sofrimento passado, né, a humanidade vem de épocas que não tinha recurso de vacina, não tinha recurso de antibiótico, medicina, olho por olho, dente por dente. E até pouco tempo atrás, o coronelismo mesmo, assim, você tinha um patrimônio, você não tinha segurança daquele patrimônio, não que alguém podia chegar, te matar e ficar com aquele negócio, entendeu? Até bem pouco tempo atrás. Então, não é o que acontece lá no passado que define o que você vai ser, mas sim o juízo de valor que você tem diante daquilo que aconteceu lá atrás. Então, eu atendi recentemente uma cliente que veio trazendo uma queixa de dor, principalmente lombar e cervical, mas dor no corpo todo. E, através dessa dor, ela não trabalhava mais há muito tempo, já tinha sido submetida a 4 cirurgias na coluna. E ela trouxe exatamente essa dor para ser resolvida. E quando a gente iniciou o processo de consciência expandida, e a gente foi perceber de onde vinha essa dor, vinha de uma ancestralidade escrava dela. Né? Então, ela tinha tido os bisavós dela, avós do pai, escravos, e que apanharam pra caramba. Então, quando ela olhava para essa imagem dos bisavós escravos apanhando no tronco, tendo que trabalhar com dor, ela sentia pena, julgamento, lamentação, revolta. Coitado dos meus bisavós. E através dessa pena, ela se condenava, né? E a pena é um julgamento, humilhante inclusive, né? Ela se condenava a ter os mesmos sintomas de dor no corpo. E pior, como ela morava sozinha, ela ficava esperando a dor passar para trabalhar. Então ela ficava um pouquinho encolhida, passava a dor, ela ia arrumava uma coisa na casa. Ou seja, igualzinho os escravos, que com toda a dor que eles tinham física de apanhar e outras dores que podia ter do excesso de trabalho, eles não tinham essa de, hoje estou com dor, não vou trabalhar. Hoje eu não aguento, estou cansado. Não tinha essa. Eles iam direto pro tronco. Então, ela vivia a mesma dinâmica. Sem ter levado uma surra, ela tinha dor, igual os antepassados. E ela se condenava a sentir dor através do sentimento de tristeza. Através do sentimento de pena que ela tinha em relação aos escravos. Então, você não é vítima do que aconteceu lá atrás. Se houve, por exemplo, uma dificuldade financeira do seu pai, não é que você vai receber isso como uma condenação eterna. Não. Se você ficar tendo pena, raiva, rejeição, revolta, porque o seu pai perdeu dinheiro, você vai perder também. É esse que é o negócio. Né? Para ser protagonista, você tem que, paradoxalmente, aceitar aquele mesmo destino que você não quer para você, tem que aceitar que houve lá atrás. Pessoal, quanto que vale essa resposta aí que o Dr. Jim deu para essa pergunta? Quanto que vale isso? Quanto tá valendo? Quanto vale? Coloca uma nota de 0 a 10 e quanto tá valendo essa live hoje? De muito conteúdo, de muita informação, vocês não têm ideia do que a gente vai trazer e compartilhar com vocês agora. Coloca uma nota de 0 a 10 aí, ó. Quanto que você acha que tá valendo? Quanto você acha que vale essa live? Quanto tá valendo essa live aqui? Vamos lá agora, vamos entrar profundo agora. Eu quero responder aqui agora, essa foi para mim, uma pergunta da Sebastiana, dono Sebastiano aqui. Como se liberar de padrões de vícios? Padrões de vício. Então, eu quero começar com uma história, dona Sebastiana. Meu pai era alcoólatra e usuário de droga. E durante várias tentativas de suicídio, uma vez ele conseguiu quebrar os 2 braços e as 2 pernas.
E eu que cuidando do meu pai, dando banho no meu pai. E eu me perguntei, mas por que eu? Eu tinha 10 anos de idade. Mas por que eu? Meus colegas estão tudo brincando agora. Por que eu tenho isso? E naquele barraco no estado de Goiás, aqui em Goiânia, naquele barraco que eu estava no meio daquela escassez, daquela pobreza, aí eu dando banho no meu pai foi quando eu tive ali o meu primeiro encontro com Deus. E ele me disse assim, filho, o motivo pelo qual nós estamos na Terra é aprender como transformar a dor em método. O propósito tem uma conexão direta com os seus maiores bloqueios. Os seus vícios são exatamente os pontos necessários para viver um propósito. Tem um dado da psicologia positiva, Sebastiana, que fez a pergunta, que ele diz o seguinte, olha só, durante essas tendências e essas reminiscências que a gente traz, 50% tem uma influência genética. 50%. 10% é circunstancial. Guardem esse dado, hein, pessoal? Vamos lá. 50% é genético, 10% é circunstancial e 40% são atividades intencionais. O que isso quer dizer? A pergunta da dona Sebastiana, para quem está chegando agora, é como se liberar de padrões de vícios? Você tem 40% de chance que depende somente de você para isso. Minha sugestão, pega os 40% e dê 100% de foco em cima desses 40%. Vai se tornar, você tem 140% de chance de vencer os vícios. Significa uma ação intencional. Significa que você precisa desenvolver um comportamento, de fato, de gerar primeiro a consciência de onde vem esse vício e por que ele existe. Segundo, você precisa entender qual é a intenção positiva desse vício. Depois você precisa entender qual o impacto que esse vício está gerando. E depois você precisa realmente sentir essa dor. Porque quando dói o suficiente e você tem conexão com o impacto que isso está causando, aí você vai mudar o comportamento. Porque se não está doendo, quando Jesus fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você não estiver cansado e oprimido, você não vai vencer. Então, se o vício ainda está gostoso, prazeroso, e ele ainda dói menos do que o que você perde, não está doendo. Quando estiver doendo, aí os 40% vão ser ativados. Quando você está no automático, você só respeita a genética. Você só respeita os padrões, os 50% que é genético. Então, você precisa operar com uma velocidade, uma pressão sobre essa análise e essa responsabilidade sistêmica. Sistêmica que você tem. Porque até mesmo porque um vício, quem é dependente de um vício, todos nós temos vícios. Vícios emocionais. Vício que seja arrogância, prepotência, egoísmo, né? Vários vícios, drogas lícitas ou ilícitas. Mas nós não temos noção do quanto esse vício impacta no sistema. Por exemplo, o vício da infidelidade. Quando você trai a sua esposa, você não trai a sua esposa apenas, você trai todo o sistema familiar. Quando você trai sua família. Então, quando você trai você, porque a infidelidade, o vício da infidelidade, não é só com trair o cônjuge. É você, trair seu filho, trair as pessoas, trair seu caráter, trair Deus, que é o principal, é isso. O que fizeste dos talentos que eu te confiei? Quando você não assume seus talentos, você está sendo um servidor mau e infiel. Paulo, de onde você trouxe isso? Da Bíblia. Quando Jesus falou, você está sendo infiel. Quando nós somos infiéis? Quando nós não cumprimos o propósito. Só de você parar, cavar um buraco debaixo da terra, colocar seu talento lá, você já está sendo infiel. Só de você não exercer esse padrão. Então, quer dizer, quando eu falei aquela frase, não sou vítima da minha hereditariedade, sou mestre na atividade genética, é porque se você não é um mestre na atividade genética, você será vomitado. Vomitar-te-ei da minha boca. Você está sendo um servidor mau e fiel. Arrasta de mim, sai de perto de mim essa maldade.
Então, quer dizer, o maldoso, o infiel, é aquele que não está produzindo, é aquele que não está fazendo, aquele que não está realizando. Vamos lá. Doutor Dinho, estou com algumas perguntas aqui para você. Vamos lá. Perguntinha para você. Vamos lá? Ó, olha só. A Vânia, psicanalista, hein? Vânia, psicanalista. Minha mãe é muito nervosa e ansiosa mesmo, que já fez até terapia. E ela não conheceu a sua própria mãe, né? Eu acredito que aqui é a pergunta dela aqui, doutor Dinho, vamos lá. Vamos lá, o que ela faz, né? Sugestão isso. Por que a mãe dela é assim? Ela não colocou aqui, não terminou com uma pergunta, mas dá para a gente fazer mais ou menos uma análise aí. O que você diz aí para ela? Ficou confuso? É o seguinte, essa pergunta dela complementa com uma outra que eu até parei aqui da Thelma Costa Rodrigues aqui, que é por isso que existe tanta gente doente emocionalmente por conta desses traumas. Então, acredito que uma pergunta complementa a outra, e é sim, exatamente por isso que tem tanta gente doente emocionalmente. Por isso o quê? Por conta desses traumas. Então, não dá pra gente falar que a mãe dela é ansiosa porque não conheceu a própria mãe. Mas, se a gente for parar para perceber, né, eu como médico psiquiatra e atendo todos os dias pessoas com depressão e com ansiedade, conceitualmente, se a pessoa vem triste e fala, ó, minha mãe morreu ontem, né, ou tive uma perda muito grande, recente, eu não vou passar remédio para essa pessoa, eu não vou achar que ele está num estado patológico. Por quê? Porque acabou de morrer um ente querido dele, é normal ele estar triste, ele tinha que estar triste mesmo. Se ele não tivesse triste, aí podia ter até algum problema. Então, o sentimento daquela pessoa está congruente com uma perda, congruente com algo muito difícil que ele está vivendo. Né? Acabei de descobrir que tenho câncer. Então, quer dizer, a pessoa está triste, normal. O contexto está revelando a causa da tristeza, isso é normal. Tá. Mas quando a gente vai tratar de doença, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, aí a pessoa está em um contexto que não justifica medo e preocupação. A pessoa está em um contexto que não justifica o tamanho daquela tristeza. Então, o que justifica o tamanho daquela tristeza é um sentimento adotado de um trauma passado. Então, quando ela diz, a minha mãe é ansiosa, não conheceu a própria mãe. A sua mãe é ansiosa porque ela está emaranhada, entrelaçada quanticamente com algum evento do sistema familiar em que alguém passou muito medo. E no contexto desse antepassado, esse medo era justificado. Foi uma pessoa que talvez foi perseguida, foi ameaçada, foi condenada à morte, foi estuprada, ou talvez até a sua própria mãe tenha sofrido umas surras na infância, tenha sofrido abuso na infância. Então ela se revelou, né, sem a mãe para cuidar, ela pode ter ficado à mercê, vulnerável, pode ter sofrido situações de violência ou de abuso, em que levou ela a adotar da infância uma sensação de medo que na vida adulta não tem nada oferecendo risco. Mas ela traz aquele medo lá de trás e sente aquela ansiedade. Assim como a depressão é a mesma coisa. Pode ter acontecido lá para trás uma situação grave, dolorosa, entristecedora, um luto não resolvido, né? Então, por exemplo, nessa pergunta mesmo, a mãe não conheceu a própria mãe. Poxa, viver sem a própria mãe geralmente é uma coisa que traz para a criança uma tristeza muito grande. E isso pode refletir no adulto. Porém, isso pode se repetir nas gerações seguintes. Em gerações que tiveram a mãe e o pai em casa, pelo contrário, dando muito suporte, dando toda a ajuda possível, e tá lá o adolescente triste, deprimido, não sai do quarto, só fica no videogame, se corta. Por quê? Porque adota sentimento das gerações anteriores. Sim. Faz sentido, amigo? Total sentido. Tem uma pergunta da Liliane aqui. Quando uma pessoa
teve um pai alcoólatra, qual trauma estaria por trás, poderia estar por trás da escassez da pessoa? Eu venho atendendo vários casos assim, nesses 20 anos de carreira, e a prova viva de que eu me tornei especialista nisso. Porque, na verdade, o motivo pelo qual nós precisamos entender de verdade que nós somos espíritos vivendo uma experiência na Terra, e não o contrário. Então, se nós buscarmos lá na Bíblia, diz: o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Então, esse Verbo que se fez carne, ou seja, o Espírito, ele tomou essa carne no nosso corpo. O que é a carne no corpo? Do Verbo é o Espírito. Então, dentro disso, nós precisamos entender que existe um significado na nossa existência. Ninguém nasce numa família com pai alcoólatra à toa. Ninguém nasce numa família onde a mãe abortou. Ninguém nasce numa família de inimigos. Ninguém nasce numa família difícil à toa. Tem um propósito disso. E quando você entende de propósito, quando você entende isso, fica mais fácil a sua assunção de responsabilidade. Fica muito mais fácil a tomada de autorresponsabilidade. Por isso a frase: não sou vítima da minha hereditariedade. Sou um mestre na atividade genética. Enquanto eu terceirizo o problema, né? E dando uma de Lulu Santos aí, quando você diz: eu não pedi para nascer, né? Que é talvez uma das maiores ignorâncias que o ser humano pode trazer na vida dele. Um ser humano mais ingrato do mundo vai dizer: eu não pedi para nascer. Quando você diz que não pediu para nascer, você está colocando simplesmente a sua visão de bloco e não a sua visão sistêmica. Quando eu coloco uma visão de bloco, eu tenho uma visão só apenas do momento que eu estou vivendo aqui agora. Então, para trazer aqui nessa pergunta, Liliane, eu quero trazer para vocês aqui, 3 níveis aqui de evolução. Primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. Vamos lá. Primeira dimensão, a ênfase está em operar pelo instinto. O ser humano opera pelo instinto. O Dr. Jim já falou aqui no início dessa live que nós viemos da barbaridade mesmo, do caos. E, então, no início existia só no tempo das cavernas ali, o ser humano operava pelo instinto. Então, 80% das pessoas da humanidade hoje estão ainda operando no instinto. O que é essas pessoas que estão sobrevivendo? Essas pessoas o medo, o ciúme, a culpa, a mágoa, o dinheiro, a necessidade de pagar a conta, a necessidade de pagar boletos são prioridades para esses 80%. 15% das pessoas estão no segundo nível, segunda dimensão. Essa segunda dimensão é a razão. Ela já tem consciência sobre isso. Antes ela simplesmente operava para pagar boleto, para pagar a conta. Agora ela está em uma nova frequência, uma nova capacidade de uma frequência vibratória, e ela já começa a entender quais são as competências que eu devo desenvolver para operar em um outro padrão. Então ela já opera, já que no primeiro nível é sobreviver, no segundo nível é viver. Ela já opera na segunda dimensão pela razão, pela consciência. Agora, no terceiro nível, aqui é 15%. Na terceira dimensão, ela opera com 5%. 5% das pessoas estão ali. Ela opera com a ênfase na intuição. Quanto mais ela vai ouvindo a intuição, é como se fosse um músculo, dentro do que na neurociência chama de neuroplasticidade. Você vai ampliando a sua mentalidade, a sua visão, e você vai aguçando mais a sua voz. Então, como a pergunta da Liliane foi como vencer de fato, como liberar de fato, como a pessoa pode se liberar desse vício, né? O vício qualquer que seja o vício. Ok, a gente respondendo sobre isso. Então, o vício está relacionado ao instinto. Você simplesmente perdeu o domínio. Todo vício está relacionado ao instinto. Você precisa daquilo porque aquilo ali é uma algema. Aquilo ali é uma escravidão
que está muito relacionado à ignorância. Então, toda escravidão, então a ignorância escraviza. Como eu estou ali na ignorância, eu estou escravizando, então eu preciso e eu entendo que só serei feliz se eu estiver utilizando, que seja arrogância, que seja ignorância, ou qualquer vício emocional, ou qualquer vício que seja. Então, dentro disso, então quando a Liliane vem com uma pergunta, quando uma pessoa teve um pai alcoólatra, qual trauma estaria por trás disso? Então, a probabilidade, por isso que eu trouxe as 4 palavrinhas. Tendência, probabilidade, reminiscência, instinto. Então, aqui você usa. Você tem uma probabilidade de, provavelmente, repetir esse padrão. Você vai vir a você, mas qual é o diferencial? Qual é o grande diferencial disso? Onde fica a justiça divina? Onde fica armazenado a justiça divina? Resposta: na consciência. Na consciência. Então, dentro dessa consciência, é essa consciência que vai determinar para você o seguinte: eu vou operar por qual padrão? Instinto? Eu vou operar pela consciência ou pela intuição? Como que eu vou utilizar realmente o meu livre-arbítrio para ir desenvolvendo as minhas competências de evolução, de crescimento e me tornando uma pessoa melhor a cada dia? Então, uma vez perguntado para um jovem, por que você bebe? E ele respondeu: porque meu pai era alcoólatra. Aí perguntaram para o irmão dele: e você, jovem, por que você não bebe? E ele respondeu: porque meu pai era alcoólatra. Então, guardem isso com vocês e anota isso aqui, ó. Não sofremos pelo fato, e sim pelo filtro que nós temos sobre o fato. Não é o fato que nos incomoda, e sim o filtro que nós temos sobre ele. Essa é a grande sacada que nós precisamos desenvolver. É a grande sacada. Isso aí, nossa, essa consciência. Ampliar essa consciência vai fazer com que você, a cada dia mais, não precise mais operar pelo instinto, e sim pela nova consciência que você se tornou. Vamos lá. Mestre Doutor Jim, com você, querido. E esse filtro, ele precisa ter algumas regras, né? Que é o entendimento das leis sistêmicas. Então, quando o estudo mostra um padrão genético, ele mostra também um padrão que chamamos de morfogenético, que tem a ver com esses padrões herdados dos sistemas familiares. Então, esse filtro precisa necessariamente preservar a lei de hierarquia, de pertencimento e de equilíbrio. A hierarquia, aonde você percebe que quem veio antes em um sistema familiar tem uma precedência, tem uma importância maior do que quem veio depois. Isso também acontece nos sistemas empresariais. Então, quem cronologicamente entrou antes, nasceu primeiro, já começou a trabalhar por aquele sistema, por aquela família, por aquela casa. E quando quem veio depois nasceu, já tinha serviço pronto. Então, isso define que quem é mais novo hierarquicamente dentro de um sistema familiar deve gratidão e respeito aos mais velhos. Toda vez que você não agradece o mais velho, você tem uma tendência a repetir os padrões disfuncionais desse mais velho. Então, esse filho alcoólatra que disse, né, eu sou alcoólatra porque o meu pai era alcoólatra, ele está culpando o pai. Ele está julgando o pai. Ele está apedrejando o pai. Esse que diz, eu não bebo porque o meu pai era alcoólatra, ele está aprendendo com o pai. Está reconhecendo o valor do pai, mesmo no alcoolismo. Ó, meu pai
segurou essa barra aí para eu aprender. Então, eu não preciso passar por isso mais, que o meu pai já passou. Muito obrigado, papai, por ter sido alcoólatra. Isso libera a pessoa de repetir aquele padrão familiar, especificamente de alcoolismo. E quanto o outro que desenvolveu o alcoolismo, geralmente ele está cheio de reclamações contra o próprio pai, que leva a ele em um movimento de amor cego, um amor muito grande que ele tem pelo pai. Quando ele julga o próprio pai, ele se condena a ter um destino semelhante. E eu acredito que todos queiram saber também que isso se repete também, esse mesmo mecanismo acontece dentro dos padrões financeiros. Então, se você julga o seu pai por ter sido fracassado financeiramente, você se condena a ser fracassado financeiramente. Se você guarda pena da sua mãe porque passou dificuldade financeira, é muito provável que você tenha dificuldade financeira por conta dessa pena que você tem em relação à sua mãe. Até porque a pena é um julgamento inconsciente, né? A pena, raiva, vergonha, medo. Uhum. E olha só, os sentimentos que te emaranham, que te entrelaçam a um destino trágico, difícil, doloroso, são raiva, pena, vergonha e medo. Olha só, se você tem vergonha da sua mãe porque ela foi traída pelo seu pai, tem raiva do seu pai porque ele traiu, cuidado. É uma bomba relógio para você entrar num relacionamento onde você vai ser traído ou vai trair em um relacionamento. E o medo, ele tem relação com o que aconteceu no passado, mas tem relação com o que acontecerá no futuro. Então, o medo que você tem de que algo se suceda com você ou com um filho seu, atrai aquele algo. Assim como padrões, por exemplo, de mortes, assassinatos, infarto. Doutor Jim, todo mundo lá na família do meu pai infartou. Morro de medo de infartar também. Esse medo te entrelaça àquele destino. Doutor Jim, teve várias crianças que morreram repentinamente na minha família. Morro de medo do meu filho ter esse problema também. Cuidado, porque quando você tem medo, é porque você julga aquele destino como não digno a pertencer à sua família. Então, é necessário que, por mais difícil que seja, você não só aceite, concorde, agradeça o passado que houve, mas também abra o seu peito, o seu coração, a sua coragem para qualquer que seja o futuro que venha. Né, amigo? Legal, fantástico. A Silvane, colocando aqui, eu vou no mercado e me sinto muito mal por gastar com o cartão do meu marido. Isso está relacionado a exatamente tudo que nós estamos trabalhando. Essa reminiscência ou essa tendência que você carrega de ver a sua mãe provavelmente. Se você puder confirmar aqui com a gente, responde para mim uma pergunta aqui, Silva, você que fez essa pergunta. Se sente mal ao usar o cartão do marido. A sua mãe, ela era dependente financeiramente do seu pai? Responde aqui pra gente aqui, se você puder. A sua mãe era dependente financeiramente do seu pai? Muito provavelmente sim. Então agora eu vou trazer o problema, Paulão, é que o problema não é nem ser dependente financeiramente. O problema maior é a mãe dela ser dependente financeiramente e se sentir humilhada por isso. Então, esse que é o problema. Não, esse é o motivo da pergunta que eu estou fazendo para ela, porque aí realmente ela me trazendo que eu vou trazer isso. Porque é o seguinte, olha só,
Guardem uma coisa com vocês aqui, ó. Toda memória, anota isso aí, ó. Vou lá, anota aqui embaixo, aqui, ó. Primeiro ela já respondeu aqui, ó, Silvia. Sim, muitas dificuldades elas passaram. Então, o que que a criança viu, ouviu e sentiu? Né? Então, quer dizer, eu não posso, mas você não posso fazer. Então, ela começou a criar suas regras, provavelmente. Então, de forma inconsciente, ela formou suas crenças. Então, hoje, você está fazendo algo contra as suas regras. Por isso, você se sente culpada. Você criou uma regra que você está indo contra elas. Então, você está indo contra o que você criou. E não necessariamente isso está errado. E não necessariamente isso está errado, mas está totalmente errado em relação à regra que você criou. Então, dentro disso, comece agora, anotem isso aqui, que vai ficar muito, muito claro, muito evidente. Não consigo trabalhar, ok? Então, quer dizer, comece agora, guardem isso aqui com vocês, porque isso vai fazer muito sentido. Toda memória é associativa. Toda memória é associativa. Então, quem está acompanhando agora, é normal que tenha uma certa confusão agora, que eu vou falar, mas rapidamente a gente vai fechar. Eu e o Dr. Jim vamos fechar o conteúdo aqui para vocês. Vai fazer um pouco de confusão com o que a gente vinha falando até agora. Ok, vamos lá. Toda memória é associativa. E a maioria dos seus julgamentos, você não sabe que você está julgando. Por exemplo, a maior forma de honrar o pai e a mãe não é referenciá-los. Não é falar, pai, eu te amo. Tem gente que faz Ho'oponopono e acha que perdoou o pai. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. A melhor forma de evidenciar o perdão do pai é se dando bem na vida. Do pai e da mãe. Então, a melhor forma de demonstrar honra aos pais é se dando bem na vida. Porque nós temos 3 famílias que estão relacionadas ao nosso propósito. Primeira família, semente, família dos pais. Segunda família, plantio, que é a nossa família, família do cônjuge, seu esposo, sua esposa, seu parceiro, sua parceira e filhos. Terceira família, família dos filhos. Primeira e segunda família, missão. Terceira família, propósito. Então, a gente evidencia a nossa estadia na Terra através da colheita. Então, primeira família, semente. Segunda família, plantio. Terceira família, colheita. Então, reconhece-se, o que Jesus falou, reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, nós seremos reconhecidos através do nosso fruto. É o fruto que nós entregamos. Então, o que eu fiz para o mundo? O que eu deixei para o mundo? Então, uma das formas de evidenciar a sua honra, o seu respeito aos seus pais, além da referência que isso é bom, além da hierarquia, que isso é muito importante, demonstrar realmente o motivo pelo qual você veio. Por exemplo, já viu aquele jovem, talvez você, ou alguém que você conhece, aquele jovem que começou a cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer tatuagem, fumar, beber, pular o muro da escola, matar a aula, para demonstrar raiva, para demonstrar o ódio inconsciente ou a insatisfação com um determinado comportamento do pai ou da mãe. Geralmente, quando os pais, na psicologia, né? Então, a minha segunda graduação, agora eu estou fazendo... Doutor Diniz, você sabe que eu estou fazendo psicologia, né? Sabe disso? Sim, já ia perguntar. Como é que está lá? Isso. Então, quer dizer, a minha segunda graduação está sendo psicologia. Então, eu quero dizer, então, dentro da psicologia, muitos comportamentos do que o jovem, né, ele começa a fazer é uma forma inconsciente que ele está demonstrando a revolta. Às vezes, pelos pais serem separados, às vezes pelos pais serem brigados, às vezes por algo ter acontecido. Então, eles inconscientemente querem chamar atenção. Inconscientemente querem fazer isso. Então, o adulto que é criança ainda, que não cortou esse cordão umbilical ainda, ele vai ter essa necessidade de pegar o cartão emprestado, o nome emprestado do pai, o dinheiro emprestado, falar que não está bem. Por exemplo, eu tenho uma filhinha de 4 anos, Maria Flor, e ela estava doentinha esses dias, e ela já tinha sarado, estava bem, já tinha sarado. Eu cheguei, Florzinha, como é que você tá, minha neném? Mais linda, como é que tá o nenenzinho do papai? Sarou? E ela falou, não, papai, eu não sarei, não, papai. Não, ela já estava bem, brincando, sorrindo. A hora que eu perguntei, você sarou? Ela quis falar, não sarei.
Ou seja, ela já está aprendendo que ficar doente é ter a atenção do pai. Ficar doente é chamar a atenção de alguém. Então, nós aprendemos isso. Falhar no masoquismo que nós carregamos inconsciente, nós queremos falhar e mostrar para as pessoas. Já viu que tem algumas pessoas que a última pergunta que você pode fazer para eles é: como foi seu dia hoje? Tem algumas pessoas que têm necessidade de falar que está mal. Você vai... E aí, doutor Dinho, como é que você tá? Ô, Paulo Bento, não tô bem não, cara. Tô ruim pra caramba. Tá ruim as coisas aqui, tá difícil. Cara, não vai existir isso. O doutor Dinho, nós estamos juntos aí há 10 anos, mais de 10 anos aí. Então, sempre, quando a gente conversa, sempre, qualquer hora que eu pergunto para ele, tá bem, tá levando para frente, tá fazendo, tá construindo e vice-versa. Por quê? Nós mensuramos a nossa gratidão através de 3 passos importantíssimos. Primeiro, a sua energia, o seu estado emocional. Como que você está? Então, quando eu quero mostrar que eu estou mal, eu quero, de fato, eu deixo a minha energia baixar, meu estado emocional abaixar, justamente para mostrar para as pessoas que eu não estou bem. O segundo é a história, o que eu conto para as pessoas. Então, as pessoas negativas têm uma necessidade de contar uma história negativa. Eu brinco muito que cara de pobre conta a história de cara de pobre. Medroso, conta a história de medroso. Fracassado, conta a história de fracassado. Pessoas positivas, conta histórias positivas. Histórias extraordinárias, história de sucesso, história de mudança. Já as pessoas que provêm, as pessoas produtivas que estão produzindo sempre, vão trazer história de produtividade. Já as pessoas escassas vão trazer história de escassez. Qual a história que está contando? E o terceiro nível é a estratégia. Pessoas positivas escolhem campos positivos, estratégia positiva, um ambiente positivo, uma frequência positiva, o ambiente, mas a frequência é a ambiência. Então, é uma ambiência produtiva. Então, eles vão fazer essa escolha. Então, esse é o caminho da volta que você começa a dar por cima. E é uma demonstração de alegria. Não tem como falar que você perdoa os seus pais com palavras. Por quê? O universo não entende português. Nem qualquer outro idioma. O universo entende sentimento. Não é o que você fala no Ho'oponopono, por exemplo. O Ho'oponopono é fantástico. Mas se você não sentir ele, não vai adiantar. Você só está falando para fora. Está falando para fora. Então, essa oração não tocou. É o que o apóstolo Paulo fala. Vai ficar como um sino. Indo para um lado, para o outro, porque depende de alguém manipular você. Então, você tem que sentir isso. Vamos lá. Pessoal, seguinte, olha só. Nós chegamos a passar aí de 100 pessoas. Eu quero pedir o seguinte. Aqui em cima, aqui, ó. Você clicando aqui, você vai seguir o Dr. Dinho. Quem não está seguindo ele, começa a seguir Dr. Dinho Arne. Esse cara é muito top. Entrega muito conteúdo. E é conteúdo real. Ok? Quem não estiver seguindo, Paulo Bento, já segue aí todo dia aí, conteúdo de ponta, muito desbloqueio, muita oportunidade de conteúdo maravilhoso, extraordinário para vocês. Vamos lá. Clica aqui em cima, segue Paulo Bento, segue o Dr. Dinho, ok? Tá seguindo os dois, ok? Vamos lá, vamos continuar. Dr. Dinho, com você, querido. É isso aí, Paulo, é isso aí. Eu acho que os nossos conteúdos, eles se complementam muito, né? Assim, você traz uma objetividade, né, dentro do coaching, dentro do desenvolvimento pessoal, baseado nessa coisa do método, no método do coaching de um modo geral. Eu trago muito essa parte da psique humana, da parte mais transcendente, digamos assim, e com certeza faz sentido unir uma coisa com a outra. E aí eu quero trazer aí para a gente já ir encaminhando para o encerramento, responder uma pergunta aqui. André, ela trouxe falando assim, porque a gente acabou de falar sobre hierarquia, respeito, honrar pai e mãe para ter vida longa sobre a terra, e ela falou, já tem 34 anos que eu tento perdoar meu pai, né? Fico triste, não consegui perdoar meu pai. Ok, tenho certeza que não é só você, tá, André? É muita gente. E depois aí desses 17 anos de atendendo pessoas, realizando cursos, mais de 25 mil pessoas atendidas, seja em cursos ou em atendimentos individuais mesmo, o que eu percebi é que a pessoa faz o que precisa ser feito na hora que
coisa aperta. Então, é muito provável que você não sofreu o suficiente ainda para ter a disposição de perceber o tamanho da cagada que está fazendo de ficar julgando o seu pai. É um belíssimo tiro no pé que acontece quando você mantém os seus julgamentos. Porque você vai repetir aquilo que você julga no seu pai ou na sua mãe. Seja através da sua própria atitude, seja através da atitude do seu cônjuge ou do seu filho. Então, inclusive, tem até pessoas que, por exemplo, nesse exemplo que o Paulo trouxe aí, que os dois irmãos, filhos de um alcoólatra. Um fala que eu desenvolvi o alcoolismo porque meu pai era alcoólatra. O outro fala que não desenvolveu o alcoolismo porque o meu pai era alcoólatra. Né? Não bebo porque meu pai é alcoólatra. Mas tem um terceiro aí que casei como um alcoólatra. Casei como alcoólatra porque meu pai era alcoólatra. Ou o meu filho é alcoólatra porque... Tem um quarto ainda que é meu filho é alcoólatra porque o meu pai era alcoólatra. Então, muitas vezes acontece da própria pessoa não manifestar em si aquele padrão de comportamento, mas traz para pertinho de si. Muito forte. Para pertinho de si aquele mesmo tipo de comportamento no seu filho ou no cônjuge. Então tem que liberar, não tem jeito não. Sim. Fantástico, fantástico. Eu quero trazer aqui, eu utilizo essa técnica, né? O Dr. Jim chama de liberação, eu trabalho com liberação, que muda apenas o conceito, a forma como a gente faz. E eu trabalho com desbloqueio. E eu quero concluir aqui com vocês com 5 fases para o desbloqueio, para que você possa liberar de fato esses padrões de fracasso familiar. Ok? Eu quero concluir aqui com a minha contribuição com vocês. Eu quero que você anote aí os 5 passos para o desbloqueio. Ok? Justamente para você sair dessa situação de vítima, essa situação de vítima, de receber uma carga pela qual você não consegue sair disso. Então, quer dizer, pela qual você não consegue fazer. Então, eu quero agora trabalhar com vocês esses 5 passos. Vamos lá. Primeiro passo para isso é identifique os bloqueios. Ou o bloqueio, identifique o bloqueio. Qual que é o bloqueio? Muitas pessoas me perguntam, Paulo, mas como que eu vou achar o bloqueio? É muito simples, isso aí para a área que você não está conseguindo fazer. Você está procrastinando? Começa algo e não termina? Então, quem aqui começa algo e não termina? Quem aqui começa a ler um livro e não termina? Começa um regime e não termina? Então, bloqueio de procrastinação. Está com dificuldade de fazer dinheiro, ou guardar dinheiro, ou multiplicar dinheiro? Aonde está seu bloqueio? Está com dificuldade de parar em relacionamento? Está com dificuldade de iniciativa de algo? Está com bloqueio de paternidade ou bloqueio de religiosidade? Muito preso ali na religião? Então, quer dizer, primeiro, identifica o bloqueio, primeiro passo. Ok? Depois, por exemplo, quem estiver aqui acompanhando aqui, pode estar seguindo o Dr. Jim aí, eu também, nós vamos estar entregando para vocês aí esse passo a passo, ok? Então, quem estiver aqui agora, começar a seguir aí o Dr. Jim e Paulo Bento, vou entregar para vocês o passo a passo desse desbloqueio, ok? Então, vou postar aqui para vocês. Assim que terminar aqui de fechar, eu vou colocar aqui o passo a passo do desbloqueio. Então, vou colocar aí para você esses passos. Vamos lá. Então, o primeiro passo é identificar o bloqueio. O segundo passo é identificar a origem do bloqueio. Qual a origem? Então, quer dizer, às vezes aquele abuso sexual ou aquela pressão que você teve na infância de um pai narcisista, de uma mãe narcisista ou alguma coisa que aconteceu, é a origem. Agora, entenda que essa origem é o que a criança viu, ouviu, sentiu. Aí ali foi a origem, isso originou. Então, não existe efeito sem causa. Então, a causa, qual foi a causa que originou, que trouxe isso, ok? Terceiro passo, identifique a intenção positiva. Então, todo comportamento, vamos lá, coloca essa frase, ó. Todo comportamento tem uma intenção positiva.
Então, o terceiro passo é identificar a intenção positiva, ok? Bom, lá no, eu vou colocar para vocês mais detalhado, com mais detalhe, com mais ênfase aqui em função do nosso tempo já passou, e eu vou concluir aqui. Terceiro passo, identifique a intenção positiva. O que é intenção positiva? Isso é mais profundo sobre, existe, não é consciente, é inconsciente, você tem algo que quer repetir aquele comportamento. Por exemplo, um pai, uma criança, quando criança, ele queria tomar sorvete, e o pai pediu sorvete para o pai. E o pai falou assim, não, não vou porque não tem dinheiro. E ele pediu um carrinho depois. E o pai, não posso comprar porque não tem dinheiro. E ele pensou, quando eu crescer, eu vou trabalhar muito para ter dinheiro para comprar o carrinho para o meu filho e dar sorvete para ele. E o pai começou a fazer isso. Só que ele criou um programa. Eu tenho que trabalhar muito para dar para os meus filhos, para o meu filho. Então ele começou a fazer isso. Então ele construiu esse programa para atender essa necessidade e essa expectativa que ele criou. Então, quando o filho dele, ele estava já na mais idade, o filho dele com 15 anos, revoltado, usando droga e todo tatuado, chegou bêbado em casa e falou, como que você faz isso? Eu te dou tudo que você sempre quis, tudo que você precisou. Ele falou assim, e quem disse que era isso que eu queria? Eu queria era você. Então, em função de uma intenção positiva, ele criou uma programação no seu modelo mental e ele ficou viciado a essa programação. Nós nos tornamos viciados da própria programação que nós criamos, o vício que nós criamos. Então, dentro desse vício, nós fazemos isso. Então, o terceiro passo é identificar a intenção positiva. Então, eu vou te ajudar esse passo, como fazer isso, ok? Como identificar a intenção positiva. E o quarto passo está relacionado ao impacto. Uma das fontes maiores de desbloqueio, que eu mais utilizo no desbloqueio, às vezes que é mais fácil para mim fazer um desbloqueio da pessoa é quando ela identifica o impacto. Quando eu vou para o impacto, o que isso está causando para os seus filhos? Para o seu sistema familiar, para o seu trabalho. Quanto você está ganhando com isso? Então, o impacto. Qual o impacto do bloqueio? Por exemplo, um bloqueio que faz a pessoa não conseguir olhar no espelho. Um bloqueio de autoimagem. Um bloqueio que a pessoa se acha, né, inferior sempre. Então, qual o impacto? Aí eu vou para o impacto. Né? Qual que isso está gerando? Que impacto que isso está gerando na sua vida? Ok? Quarto passo. E o quinto passo é a disputa do bloqueio. É a disputa do bloqueio. Então, aqui no meu Instagram tem alguns exemplos de desbloqueio. Vocês podem estar acompanhando. E eu vou passar para vocês aí, quem está seguindo aí, Dr. Dinho, seguindo o Paulo Bento aí, vou passar para vocês uma forma de desbloqueio. Tem um desbloqueio que o Dr. Dinho compartilhou comigo, uma autoliberação dele, né? Que ele utiliza, que é muito, que foi muito importante para mim. Um dia que eu estava bem ansioso e tenso com uma determinada situação e eu uso sempre, né? Nós somos amigos, pessoal, eu e o Dr. Dinho. Uma vez ele me passou, então, alguns áudios. Não sei se você usa mais, Dr. Dinho. Isso me passou uns 2 anos atrás. Sim, sim. Uso bastante. O curso, o método Autoliberação para a Vida é baseado nesses áudios aí. Nesses áudios. Boa. Então, doutor Dinho, ali foi assim, se você tivesse me dado um presente em dinheiro, caríssimo, não um carro, se tivesse me dado um carro, um presente em dinheiro, não seria tão rico. Eu quero te agradecer em público, já te agradeci bastante aquele presente que você me deu. Né? Então, quer dizer, foi um presente fantástico, uma forma de desbloqueio, que foi a disputa do bloqueio. Eu vou poder compartilhar com vocês de uma forma que, com vocês, quem estiver seguindo aqui, o Dr. Dinho e Paulo Bento, sobre esses 5 passos que eu acabei de falar aqui agora. Vamos lá? Primeiro, identifica o bloqueio. Segundo, origem do bloqueio. Terceiro, intenção positiva. Quarto, impacto que ele está causando. E 5, a disputa do bloqueio. Eu vou entender se ele é lógico, se ele é psicológico, como que ele existe e como eu vou disputar ele, ok? Então, doutor Dinho, eu quero agradecer, querido, a sua presença mais uma vez em mais uma live aí, matadora, mais uma oportunidade. Obrigado por tudo, querido. Igualmente, meu irmão. Com certeza, você faz parte da minha história também, né? Desde aquele primeiro OSV, que eu fui como aluno, depois do processo de coaching, e depois fui nos OSV também, palestrando. Foram experiências fantásticas e quero te agradecer muito por tudo também. E essa live foi top também. Valeu, galera, que está aqui conosco. E
contem conosco, sempre. Grande. Isso aí, pessoal. Grande abraço para todos vocês. Uma boa noite. Vou salvar aqui. Vou compartilhar aí com o Dr. Jim. Vai ficar aqui para a gente aqui. Para vocês, quem não pegou aí passo a passo, só assistir a live de novo. Vai poder estar assistindo aí, tá bom? Sim. E Grande abraço para vocês. quem não está seguindo ainda o Paulo Bento, ó, clica lá no nome dele e segue esse cara que vale muito a pena. Quem não está seguindo o Dr. Jim também, só clicar aqui e já segue, ok? Um abraço para vocês, gente. Fica com Deus. Uma ótima noite para vocês. Até mais. Valeu, Paulo. Um abraço. Falou, Tchau, tchau. man. Falou.